Nicolau Maquiavel, ao escrever O Príncipe, inaugurou um estilo de pensamento político que marcou o Ocidente: a separação entre ética e poder. Para ele, a eficácia do governante justifica meios moralmente condenáveis, desde que se conserve o poder e a ordem. Nesse cenário, a mentira, o engano, a manipulação e até a crueldade podem ser não apenas tolerados, mas recomendados. Sua obra rompe com o ideal cristão de liderança como serviço e justiça, instaurando o paradigma da autoridade como dominação estratégica. A teoria dos medalhões, ao contrário, afirma que toda ação, inclusive no campo político e social, deve ser regida por uma estrutura espiritual que parte da verdade, passa pelo amor, revela-se na sabedoria e se realiza plenamente na justiça. O pensamento de Maquiavel, se analisado à luz da TM, revela a lógica do medalhão do tolo. Começa com a mentira, flerta com o egoísmo, aposta na indiferença e termina na injustiça. É um sistema funcionalmente eficiente, mas espiritualmente vazio, que promove a ruína da alma. Maquiavel ensina que um príncipe sábio deve aprender a não ser bom quando as circunstâncias exigirem. Ele deve dominar a arte da aparência, ser capaz de parecer virtuoso, mas agir segundo os próprios interesses. A dissimulação nesse modelo é um instrumento legítimo de governo. Essa perspectiva destrói o princípio mais elevado da TM, o dom da verdade, definido como reafirmar acima de qualquer consequência as razões de existir de algo ou alguém em sua essência originária. Ao legitimar a mentira como ferramenta de poder, Maquiavel rompe com a integridade do ser. A verdade deixa de ser um valor absoluto e passa a ser um acessório manipulável. Esse é precisamente o eixo da mentira, segundo a TM: negar a essência de alguém ou algo em prol da autopreservação. A figura maquiavélica do governante representa o sábio do mundo que pensa em termos de resultados e manipulações, mas rejeita o influxo do espírito, que exige integridade, sacrifício e fidelidade. A insígnia da purificação na TM representa o combate contra as falsas riquezas e os sistemas de aparência. Maquiavel, ao contrário, sugere que se deve aprender a usar as falsas riquezas, incluindo prestígio, imagem e engano, para consolidar poder. O resultado é a inversão da ordem dos dons. A verdade já não inicia o ciclo, mas é rebaixada, substituída pela mentira, que torna-se critério de ação. É o ciclo do tolo começando no topo do poder humano. A máxima mais conhecida atribuída a Maquiavel: os fins justificam os meios, reflete com precisão a destruição do dom da justiça segundo a TM. Para Maquiavel, o bem maior de um governante é manter-se no poder e garantir a estabilidade do Estado, ainda que para isso ele precise usar da crueldade, da traição ou da guerra. Mas a TM afirma: a justiça é o dom de inclinar-se, em ação ou abstenção, aos desígnios da sabedoria em defesa da verdade e do amor. A justiça, portanto, não é utilitária, mas relacional, orientada ao bem comum enraizado em Deus. Maquiavel não concebe a justiça como um fim em si mesmo, mas como uma peça estratégica. Para a TM, isso equivale a transformar a justiça em injustiça, o último estágio do medalhão do tolo. Esse estágio é marcado pela dissimulação, esconder a mentira com aparência de bem. A política maquiavélica representa precisamente isso, uma injustiça legitimada sob o pretexto da estabilidade. O governante maquiavélico encarna o desejo implícito da mentira, ser obstáculo à paz. A virtude da mansidão, central na TM para o exercício da justiça, é ausente em Maquiavel. Para ele, a clemência é fraqueza e a firmeza se mede pela disposição de usar o mal quando necessário. Isso revela a escolha radical entre dois caminhos: o do dom, restaurador, sacrificial, conciliador, e o do contradom, autorreferente, estratégico, violento.
A justiça de Cristo se manifesta na cruz, a de Maquiavel, na espada escondida sob o sorriso diplomático. A primeira salva almas, a segunda domina corpos. A história mostrou que a eficácia do pensamento maquiavélico seduziu gerações de líderes e estruturas de poder. Ele ofereceu uma política livre da moral, mas ao custo de vidas, guerras, opressões e corrupção. A fé cristã e a TM denunciam esse caminho como espiritualmente suicida. Não há política neutra. Toda estrutura de poder ou se orienta pela verdade e justiça, ou se converte num instrumento do egoísmo disfarçado de ordem. A teoria dos medalhões propõe outro caminho, o do servo que reina não pela força, mas pela fidelidade ao dom. O verdadeiro líder, segundo a TM, começa pela verdade, move-se por amor, busca estratégias na sabedoria e realiza-se na justiça. É o contrário do príncipe maquiavélico. Jesus é o modelo desse príncipe invertido. Ele reina ao lavar os pés dos seus, vence ao ser crucificado, governa ao se dar por inteiro. A política cristã não é ineficiente, é sobrenatural. Ela gera frutos eternos porque se enraiza em Deus. A proposta maquiavélica de separação entre moral e política é o embrião da mentira institucionalizada, do Estado sem alma, da autoridade sem serviço. O mundo não precisa de mais príncipes, precisa de mais santos, pois só os que se inclinam à verdade restauram a justiça e geram paz verdadeira.